Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Bruno Gobato, falo de Santa Catarina, uma cidade chamada de Jaraguá do Sul. Sou cirurgião de ombro e vou apresentar sobre o metaverso na artroplastia do ombro, as novas realidades, realidade aumentada e realidade virtual. Gostaria de agradecer o Marcelo Campos e toda a comissão científica do Congresso, principalmente meus amigos do ombro, por esse convite, mas para agradecer de forma mais presente no metaverso, vamos fazer esse agradecimento em forma virtual. Então, a gente está aqui no nosso escritório, agradecendo pelo 9º Congresso de Artroplastia, utilizando um óculos de realidade aumentada para fazer esse vídeo para vocês. Então, temos aqui algumas peças de artroplastia, no caso aqui uma artroplastia reversa do ombro, um planejamento, aqui utilizando um outro tipo de implante. Temos agora aqui um ombro com uma inclinação, uma retroversão muito importante. Aqui o implante que a gente pode fazer um posicionamento e um planejamento da artroplastia. Então, vamos utilizar esse slide para dar uma geral sobre o que a gente vai apresentar, mas vamos voltar ao nosso bom e velho PowerPoint para a gente continuar com essa apresentação. Então, os objetivos desses próximos minutos são demonstrar para os senhores exemplos do uso da realidade aumentada e da realidade virtual, como que a gente pode utilizar isso para ensino, treinamento, discussão, usos em cirurgias do ponto de vista prático e falar um pouquinho de inteligência artificial também, que no caso é o nosso futuro. Então, alguns nomes que a gente vai utilizar e tem que ter uma certa separação, é a diferença entre VR e AR, né? O VR, ou a realidade virtual, é aquele óculos que você coloca, um óculos que tampa completamente a sua visão e você está totalmente imerso dentro do mundo virtual, como se fosse um videogame. Esse é um exemplo de um produto, do Osso VR, que é uma realidade virtual, o VR, onde você faz um treinamento, no caso aqui, de uma colocação de uma haste intramedular. Claro que essas realidades hoje se misturam um pouco. Hoje a gente tem utilizado o termo de realidade estendida, que é o que está todo mundo emergindo para isso, onde você não tem mais a diferença entre VR e AR, né? Onde tudo parece quase um videogame, mais ligado com a vida real. E a gente consegue fazer isso de uma forma simples e gratuita? Sim, sim, a gente consegue. A gente consegue fazer realidade aumentada com um pedaço de papel e um smartphone. Então, aqui é um exemplo muito simples de um planejamento de uma prótese de ombro, uma prótese com enxerto, inclusive. A gente está utilizando um aplicativo gratuito do meu celular com essa folha de papel. E aqui eu estou podendo ver esse planejamento dessa prótese reversa de ombro numa folha de papel na minha mesa, nessa mesma mesa que eu estou mostrando para vocês. Aqui é um exemplo de uma fratura de clavícula, onde a gente também consegue utilizar a realidade aumentada para fazer esse tipo de visualização. Então, isso pode ser feito, sim, de uma forma simples, fácil e gratuita. Podemos utilizar uma folha de papel dobrada num formato de um cubo, chama Merge Cube, e com esse cubo a gente consegue fazer daí mostrar, por exemplo, um planejamento de uma prótese, uma forma um pouquinho mais interativa. Então, esse é o exemplo do planejamento que eu estou demonstrando para o grupo, para os funcionários lá da Exatec, que ficaram bastante interessados. E a gente tem utilizado isso para ensino nas aulas de anatomia. Então, aqui a gente tem, na aula de anatomia, os alunos recebem esse cubo, eles fazem em casa. E a gente tem vários modelos, inclusive de pacientes nossos mesmos, alguns modelos normais e outros modelos alterados, que eles podem utilizar durante a aula de anatomia. Então, aqui é um exemplo de um pé, nós temos o exemplo, então, aqui de uma vértebra lombar, onde eles podem fazer essa avaliação. E também isso é gratuito, a gente pega esses pacientes da nossa tomografia e envia para esse serviço. Basta digitar esse código que está logo aqui em cima e vocês conseguem ter acesso a hoje, na verdade, a esses modelos. Aqui é um exemplo, então, de um planejamento de uma prótese. Nós estamos num congresso de artroplastia. Então, aqui está pequenininho, mas como que fica o planejamento de uma prótese reversa utilizando esse tipo de tecnologia. Um outro exemplo de uma parte de trauma, aqui um pré-operatório antes da cirurgia, uma fratura de húmero proximal, a gente fez o planejamento no computador, a redução, o posicionamento do implante, e a gente pode levar ali para antes da cirurgia para fazer mais uma avaliação. E aqui uma comparação com a realidade aumentada e com todo o planejamento que a gente fez. Então a gente pode fazer isso para qualquer planejamento cirúrgico.
Para isso, muitas vezes é necessário alguns instrumentos. Para fazer o que a gente faz hoje, a gente utiliza um óculos, que é o HoloLens. Vários óculos estão emergindo. A própria Apple está para lançar um óculos também no próximo ano. Estamos só esperando. Como ensino, a gente tem utilizado também, principalmente na época da pandemia, para os alunos. Aqui eu estou utilizando um óculos de realidade aumentada, estou transmitindo esse campo de visão que vocês estão vendo para os meus alunos, e aqui eu estou ensinando eles a fazer anatomia palpatória. Então, aqui a gente cortou o vídeo, mas aqui eu tenho os modelos, eu falo, ó, estou palpando aqui os côndilos medial e lateral do joelho, e daí ao vivo eles podem ver como é que é a palpação, como que a gente faz esse exame físico. Aqui os ossos do pé, estou demonstrando qual osso que eu estou fazendo a palpação. Então, o uso da realidade aumentada para o ensino. E a gente pode daí fazer para a própria cirurgia em si, né? Que é para realização de um procedimento cirúrgico. Aqui é um exemplo simples de uma fratura de clavícula, onde a gente fez o planejamento todo no computador, da redução e da colocação do implante, fragmento lateral, fragmento medial. Esses cilindros são a posição onde vão ficar cada um dos parafusos. Esse é o nosso planejamento, tá? E aqui a gente tem lá os modelos 3D, vou passar um pouquinho para frente. E aqui no uso da cirurgia, a gente coloca os modelos no nosso campo de visão, para que a gente possa checar se o local que a gente selecionou para o implante é correto. A gente consegue fazer dessa forma um acesso minimamente invasivo ou menos invasivo, porque a gente está sempre checando o posicionamento do implante se está batendo com a anatomia, certo? A cirurgia está abaixo dos meus olhos, né? Então, a gente está sempre olhando para baixo, e aqui a gente faz a checagem. Mas para artroplastia, né? Esse é um outro exemplo, então, de um software, na verdade, específico de uma empresa chamada Evolutis. Inclusive, eu tenho um conflito de interesse. A Evolutis foi quem me deu esses óculos para testar. Então, esse é o conflito de interesse que eu quero colocar. E aqui eles têm um software para planejamento da cirurgia, execução da cirurgia, todos os passos que têm que ser feitos. Então, esse exemplo. Esse é um outro exemplo feito pela gente mesmo, o planejamento de uma prótese reversa. Aqui a gente planejou o pino central, né? A gente consegue ver que esse paciente tem uma retroversão, e a gente planejou aí como que a gente vai fazer. A gente utiliza isso durante a cirurgia. Esse já é o planejamento de agora com o implante, então. Então, o pino central e o implante, especificamente falando. E também o desenvolvimento de um guia cirúrgico, caso a gente queira. E esse é nosso primeiro caso que a gente fez de realidade aumentada. Esse caso foi feito lá em 2017, se eu não me engano, utilizando a primeira versão do óculos. Era uma paciente que tinha uma retroversão muito, muito grande, uma inclinação muito grande. A gente fez uma RSA, uma prótese reversa com um enxerto muito grande. A gente utilizou a impressão 3D para ajudar a gente, e também a realidade aumentada para a gente saber certinho a angulação que tem que entrar com o pino central. Outras formas de que a gente pode utilizar a realidade aumentada é o Remote Assist. Então, esse é o campo de visão de um cirurgião na Suíça, que é o Morritara. Ele está fazendo a cirurgia com o óculos dele, e eu estou na minha casa, vocês veem ali embaixo, e eu estou vendo a cirurgia ao vivo, e eu consigo, com o meu mouse, na tela do meu computador, clicar. Por exemplo, eu cliquei ali na parte do osso, do húmero, onde eu quero que ele faça a osteotomia, e ele vê essa seta posicionada no osso, em 3D. Se ele movimentar, a seta fica parada diretamente naquela posição que eu fiz. Então, essa é uma forma que a gente chama de Remote Assist. Aqui eu estou clicando, a seta está ali, agora ao vivo, ele vai ver a seta e agora ele vai fazer a osteotomia no local. Aqui um outro exemplo mais simples da gente demonstrando, isso na primeira versão, isso foi lá em 2016, de um modelo impresso em impressão 3D e realidade aumentada, como é muito parecido. A gente tem testado outras formas. No caso aqui, eu testando o ultrassom do meu consultório, ligado no meu óculos de realidade aumentada. Isso está ao vivo. A gente pensando aqui como que a gente pode, no futuro, pensar em procedimentos guiados por métodos de imagem, seja ultrassom, seja alguma outra coisa. Para procedimentos de partes moles, a gente não está utilizando ainda, mas estamos tentando explorar como que a gente poderia utilizar essas tecnologias, utilizando uma artroscopia. Então, aqui é um exemplo de uma artroscopia de ombro gravada, não está ao vivo, e como que a gente poderia, de alguma forma, linkar essas duas coisas, um procedimento de partes moles com um modelo aí de realidade aumentada. Nossa ideia é tentar fazer um overlay da anatomia.
Isso como funciona, né, um exemplo aqui é a sala cirúrgica, esse é o óculos, esse é o campo de visão que eu tenho, e esse como funciona, a gente manipula tudo com a nossa própria com a nossa própria mão. Aqui um exemplo também de um encontro, esse também é o meu colega, o Morita da Suíça. Ele está utilizando óculos, ele está manipulando um modelo 3D de uma glenoide. Eu estou vendo o campo de visão dele, ele está me vendo na tela do computador e a gente está discutindo qual que é o caso, como que a gente vai proceder com esse caso. Daí a gente agora está fazendo um virtual meeting um pouco mais avançado, utilizando realmente aí a palavra metaverso, né? Então, esse é o meu campo de visão, esse é o meu escritório que nós estamos fazendo esse vídeo. Esse é o avatar do Morritarra. Eu estou com o meu óculos, o Morritarra está com o óculos dele lá na Suíça. Nós estamos com essa mesa virtual e o modelo 3D, e nós estamos discutindo o que a gente vai fazer com esse paciente, qual que é a posição do implante, a deformidade que ele tem. Vocês acabaram de me ver ali no espelho, e nós estamos conversando e fazendo uma discussão virtual. E agora o campo de visão dele, lá do Morri, lá na Suíça. Então, na frente ali sou eu, é o meu avatar, e aqui a gente está discutindo. E o que é muito legal é que eu consigo entregar o modelo 3D para ele, eu consigo pegar o modelo aqui, eu estou entregando para ele o modelo, ele consegue manipular, e a gente está trabalhando aí a quatro mãos para um planejamento cirúrgico. E isso evoluiu a um nível de que a gente tem agora um avatar nosso um pouco mais realista, com 4 pessoas, eu no Brasil, um colega na França, um colega na África do Sul e um colega na Bélgica, fazendo uma discussão aqui de um caso de uma prótese reversa de ombro, seguindo aqui a discussão, nossos avatares e a gente discutindo todos na mesma sala, eu na minha sala e cada um no seu local. E daí a gente foi para a cirurgia real, onde a gente discutiu esse caso. Esse é o campo de visão do cirurgião lá na França. Eu, Florent e o Stephen estamos vendo a cirurgia pelo campo de visão dele e realizando a cirurgia, de certa forma, a 4 cabeças. Aqui um outro exemplo de uma discussão com mais colegas, um colega do Reino Unido e um colega americano, a gente discutindo, cada um levou um caso para essa mesa de discussão, foi quase uma mesa redonda. Esse é o meu campo de visão, lá na minha casa de praia, a gente discutindo com exemplos de radiografia e fotos, cada um pode pegar o caso e entregar para o outro, e esse é o campo de visão do colega lá da Suíça, dessa mesma discussão. Então, agora sou eu e o meu avatar na casa dele, mas todos juntos no mesma discussão que vocês conseguem ver. Pensando agora no futuro, falando mais um minutinho para a gente acabar o nosso tempo, nós vamos falar sobre inteligência artificial, que foge um pouquinho, mas na verdade não, tá? Aqui é um exemplo do que a gente tem feito com realidade, com inteligência artificial e tentando juntar com artroplastia. Eu mandei para uma inteligência artificial esse histórico médico, um histórico médico meu, inventado, tá? Então, vocês imaginam numa discussão que a gente possa fazer uma mesa redonda, onde eu pego todo o prontuário do paciente e jogo para a inteligência artificial para ele fazer a interpretação, tá? Esse inteligência artificial faz a interpretação e daí eu posso fazer perguntas para essa inteligência artificial. Primeira pergunta que eu fiz é como eu estava após a minha cirurgia de manguito rotador? A inteligência artificial entendeu que eu estava sem dor, então ela interpretou que eu estava sem dor, que a dor era 3,10, que a minha elevação passiva era 170. Eu fiz uma pergunta se eu tive alguma injeção, né, se eu tive alguma infiltração, e olha só, ela responde, de acordo com o que foi previsto, você teve uma injeção, né, uma infiltração em 2019. Agora eu vou perguntando como que eu estava... Opa, essa é a mesma pergunta, na verdade. Agora perguntando como que estava o meu ACEs score, e ele consegue interpretar e responder. Logo abaixo, na verdade, eu pergunto como que estava a minha dor e a minha elevação frontal hoje. E eu nunca falei que a minha dor, que eu estava com dor, ou o paciente estava com dor e que estava com elevação limitada. A inteligência artificial entendeu que pelo meu score de dor eu estava com dor, que eu sou o caso paciente, e que devido à minha perda de mobilidade eu estava com a elevação debilitada. E agora eu pergunto para ele como que foi a minha evolução desde 2014 até hoje. E a inteligência artificial entendeu que, na verdade, a minha dor era 3, era quase nenhuma dor no começo, depois eu estava com dor, e ela deu a opinião dela, que, na verdade, a dor piorou desde 2017, 14, apesar do tratamento, então ela entendeu que foi feito um tratamento e que a mobilidade também piorou. Então, esse é o futuro, pessoal, que a gente está vendo para as discussões
nos próximos anos. Inteligência artificial e metaverso, tudo junto. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui.